só por causa disso. Porque ele tem um começo e tem um fim. E Deus já sabia que o fim do reino de Lúcifer vai ser destruição. O que ele mesmo está criando, o que ele criou, veja bem, o homem criou a bomba atômica, né? Mas através de quem? Através do diabo. Porque a bomba atômica é para matar, para destruir. É. Não é isso? Hoje, o mundo hoje tem um arsenal de bomba atômica que dá para destruir o mundo 10 vezes. Sério? É. Só precisa de um louco para apertar o botão. O arsenal de bomba atômica que tem dá para destruir o planeta 10 vezes. Antigamente se fazia fusão nuclear, um átomo com átomo, que é muito potente. E aí você fez uma bomba de hidrogênio. E agora você fez a fissão, é quando você pega dois átomos e separa. A explosão disso é 10 vezes maior que Hiroshima, que é lá no Japão. Isso na década de 40. Estamos em 2017, imagina a potência da bomba hoje. E aquela guerra que teve lá no... Aquela época lá, quase acaba tudo, né? Lá no Iraque. Sim, mas aquilo ali Mas foi pelo petróleo. Aquilo não houve bomba atômica, né? Não, só pra... Só justificativa. Ah, vamos lá porque ele tem arma de destruição em massa. Mas ele faz para tirar você do poder, mas pegar o seu petróleo. Entendeu? Só pra assustar. Seria... Mas teve uma guerra brava, morreu até o presidente, né? Sim, eles mataram lá o líder lá, Saddam. E você vê que não tinha. Ele não tinha tecnologia para... Porque desenvolver uma arma atômica não é tão simples. Não é você pegar um cientista e os caras têm que fazer um monte de coisa para que esse... Não, mas eles queriam destruir ele mesmo, né? Por causa do regime. Ele estava 40 anos no poder. E ele era ditador ruim pra caramba. Ele era ruim. Queriam tirar ele. Será que é verdade que chegaram a pegar ele aquela vez lá, mataram ele assim? O Saddam lá? O Bin Laden ou o Saddam você tá falando? O Bin Laden que jogou o avião. Não, acho Não, você está falando do Saddam mesmo. Do Saddam. Não, os caras pisotearam a cara dele. Como... Não, ele foi decapitado. Foi, diz que... Pisaram, cuspiram nele. Não, ele foi... Diz que ele estava escondido, aí depois acharam ele, ou ele estava... Ele tava Estava no no banco. buraco. Estava no buraco. Mas o próprio parente dele detou ele. Ah, com certeza. Ah, Será que foi o próprio parente mesmo? como que você já sabe que ele tá nesse buraco? Tinha recompensa. É. Ah, tá. A recompensa era muito alta. É por isso. Oi! E aí, Como vai tudo bom? você? Beleza, Henrique? Como é o nome dele? Eduardo. Muito prazer, Eduardo. Meu nome é Itamar, pastor Itamar. Sempre é Eduardo. Vem participar aí com a gente? Senta aí, Eu vou ver um café pra nós ali, gente. Tá. Vocês querem café? Eu aceito. Vocês querem Guaraná? Senhor pastor. Aí eu queria um guaranazinho, É? Tá bom. porque o meu coração aqui dispara. Café. Bom, que bom que você veio. Por quê? Porque nós queremos falar para você das coisas que realmente têm importância na nossa vida. Pelo jeito você é um garoto de quantos anos? 12 anos? 10. 10. Novo. Muito novo. Aí você já tem uma consciência perfeita, você já compreende todas as coisas. Você é inteligente hoje. Hoje a tecnologia, o computador, tudo, está tudo muito à disposição das crianças, né? Dos adolescentes. E todos hoje têm uma noção já de todas as coisas. Deus criou esse mundo aqui para a felicidade do homem. Deus criou esse mundo para que o homem fosse o morador deste mundo e que não morresse. Mas houve um problema lá no céu, onde um anjo se rebelou contra Deus, chamado Lúcifer, ou Diabo, né? E ele queria ser Deus. E ele conseguiu fazer uma política lá no céu e arrastou
de 3 partes ele arrastou uma parte dos anjos, seria 33% dos anjos ficaram do lado de Lúcifer. Ele queria instalar o reino dele, e Deus, na sua bondade, olha, você pode se instalar onde você quiser. Falou, então eu vou se instalar na terra. E Lúcifer queria ser Deus. Deus deu oportunidade para ele. Só que ele descobriu o mal. Ele descobriu o mal. Ao ele se rebelar contra Deus, ele adquiriu o mal dentro dele. O mal não existia. E quando ele veio para este mundo, tinha os seres humanos, Adão e Eva, e ele conseguiu também fazer a cabeça de Adão e Eva. E mudou a consciência de Adão e Eva. Adão e Eva tinha consciência só de coisas boas. E o diabo colocou uma consciência ruim em Adão e Eva. O maligno tinha entrado na cobra para falar através da cobra para Adão e Eva? Não. O diabo tinha entrado na cobra. Não é Adão. O diabo tinha entrado na cobra. Porque Deus falou assim, olha, vocês estão aqui nesta terra, vocês podem usar todas as coisas, comer, beber, água, viver aqui, mas tem uma árvore ali, que é a árvore do bem e do mal. Você não pode comer daquela árvore, do fruto daquela árvore. Mas o diabo usou uma serpente para pegar aquela fruta e comer e disse para Eva, olha, essa fruta não faz mal nenhum. Olha, eu estou comendo. Não faz mal. E Eva comeu, e a fruta era saborosa. E ela foi e levou para Adão. E quando Adão comeu, O céu se escureceu. eles se sentiram luz. Aí começou a ver a malícia, né? Começaram. Não, aí a consciência humana foi mudada. De uma consciência boa, de fazer só coisas boas, o homem passou a ter prazer em fazer o mal. Tem gente que tem prazer em fazer o mal para o outro, sabia disso? Por causa do quê? Por causa da inveja. Então a consciência humana foi manchada. O homem, quando ele recebe o mal, ele quer devolver o mal em dobro, sempre. Não é isso? É verdade. A gente vê isso todo dia, né? Quer dizer, se o camarada, um garoto, fala um palavrão, xinga a mãe do outro, o outro já xinga a mãe e o pai. Já devolve, né? Aí o outro xinga a mãe e o pai, o outro já vai dar um tapa no rosto do outro. Aí o outro vai lá e dá um murro. O outro vai lá dar um murro, aí chega o outro, vai lá, pega o revólver do pai, que nem essa semana, né? Vocês viram na TV? O O garoto menino que matou lá no Goiânia? que O matou. menino que posou ele chamou de. Ah, você tem que ser esse exemplo. Ah, é? Pegou a arma do pai, ó. Matou 2, feriu 3. Eita, É, eita, eu vou xingar. É, um garoto de quantos anos? 14, né? 13, 14 anos. É, por aí. E o pai dele era policial, pegou a arma do pai lá e levantou na sala de aula e o moleque tava na frente dele. Pá! Pá! Aí começou a meter em todo mundo, o tiro. Eita. Esse o tamanho tá falando, a maldade das pessoas. Não tem limite, né? É. Mas o menino tá possuído, então. A gente não sabe. Só que o que nós descobrimos é um plano de Deus para recuperar a consciência humana. Fazer com que o homem seja bom novamente. E que o homem viva eternamente. Para viver eternamente, tem que estar com Deus. Para estar com Deus, tem que ter a personalidade de Deus. E Deus é só bom.
Deus não faz mal a ninguém. Mas por que Deus permite então acontecer tanta tragédia, né? Tanta coisa ruim? Mas não é Deus. A palavra de Deus que esse mundo é de quem? Maria. Do maligno. Parece uma brincadeira, mas não é. Quem está dominando este mundo no momento é o diabo. E nós somos os filhos de Deus. Estamos aqui para levantar a bandeira de Deus. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus aqui neste mundo não está na rua, não está numa cidade, não está no campo. O reino de Deus está dentro de nós. Nós somos o reino de Deus. Aqueles que aprendem a conhecer a Deus e que passam a compreender a compreender a vida espiritual, aqueles que passam a compreender a vida espiritual, começam a entender as maravilhas espirituais. O reino espiritual, ele pode participar do nosso corpo. Por isso que o reino de Deus está dentro de nós. Quando o reino de Deus está dentro de nós, Tá bom? não, pode ser onde quiser. Você usa essa cadeira se você quiser pôr alguma coisa. Obrigado, deixa eu passar aqui. Quando o reino de Deus está dentro de nós, o Espírito Santo nos orienta na nossa mente. Ele fala com a gente através da nossa mente. E nós recebemos as mensagens do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo fala só com o pastor? Não. O Espírito Santo fala com qualquer pessoa que quiser. Mas você tem que pedir para que Ele te use. Porque Ele não pode te usar sem a tua vontade, sem você autorizar. Deus é tão maravilhoso que Ele não força uma pessoa ter o reino de Deus dentro dele. Deus não força ninguém. Deus envia alguém para falar com a gente, sempre. Nós ouvimos a palavra de Deus através de alguém, ou através de um vídeo, ou através da Bíblia. Deus dá um jeito da palavra de Deus chegar até nós. E quando nós passamos a conhecer a Deus, e começamos a ver que é verdade, Deus é verdade, Deus existe. E passamos a ver as obras de Deus na nossa vida. A nossa fé, ela nasce através da oração. Quando a gente começa a orar. O maior ato de fé, o primeiro ato de fé é a oração. Porque nós falamos com Deus através da oração. Então a gente passa a interagir com Deus. Quando a gente passa a interagir com Deus, Deus vai se dando a conhecer para nós. E a coisa mais linda da vida, e eu acho que a coisa mais assim, gratificante que uma pessoa pode ter, é quando ela conhece a Deus. Quando a gente conhece a Deus e vê o poder de Deus, como Deus age, Deus só faz coisas boas. Dizem, Deus, o dia que Deus me matar, ou Deus me levar, Deus não mata ninguém. A morte é uma coisa natural.
Só Jesus venceu, né? A morte. Então, nós ficamos doentes? Ficamos. Mas quem coloca as doenças em nós somos nós? Nós mesmos colocamos às vezes. Pelos péssimos hábitos, né? Mas às vezes o inimigo também coloca a doença em nós. Porque a palavra de Deus diz que o diabo veio para quê? Roubar, matar, destruir. Matar, roubar, destruir. O diabo, ele conquista as pessoas como? Mostrando que o lado ruim É melhor. é melhor. Foi o mesmo que ele fez com Jesus no deserto, não foi? Foi. Na tentação ele mostrou ouro, mulher dançando, né? Não, ele mostrou o mundo. Ele falou assim, ó, dá uma olhada. Ele subiu num monte muito alto e pediu para Jesus assim, falou, dá uma olhada nos reinos deste mundo. E Jesus viu tudo que tinha nos reinos do mundo. Ele disse assim, olha, tudo isso eu te darei se você me adorar. O diabo queria que o Filho de Deus adorasse ele. O que acontecesse se Jesus adorasse ele? Nós não estaríamos, não estaríamos salvos mais. Nós não alcançaríamos a salvação. Todo mundo ia ser só do mundo, né? Assim. Ia ser do inimigo, e aí nós iríamos morrer eternamente. Eu estou te falando assim por alto, porque cada detalhe é um detalhe muito profundo, né? Sim. Quando a gente conhece a Deus, vem o novo nascimento. O que é o novo nascimento? O novo nascimento é o batismo, vem da água e do Espírito. Quer dizer, você se batiza e você recebe o Espírito Santo. Aí a partir do momento que você se batiza, você não pertence mais. Não pertence mais ao reino do maligno. Pertence ao reino de Deus. Mas você pode voltar para pertencer ao reino do maligno? Pode. Deus permite. Se você falar, Senhor, eu não quero mais pertencer ao reino do céu, eu quero pertencer ao reino do maligno. Ele permite. Ele ama tanto que deixa de escolher, Não. né? Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus quer ser amado de livre e espontânea vontade. Enquanto o outro quer escravizar, né? Ele dá uma coisa, mas quer a alma. Bom, o que eu queria dizer para esse mocinho, que está aqui a primeira vez, é que o reino de Deus é real, existe, Deus existe, Deus fala com a gente. Jesus Cristo veio a este mundo, morreu para nos salvar, entregou a vida dele para pagar pelos nossos pecados, de graça, não cobra nada de ninguém. O novo nascimento, que vem depois do batismo, é uma coisa natural, o Espírito Santo vai agindo na nossa vida e a gente vai compreendendo as coisas espirituais. É fácil, né? É prazeroso, porque se for difícil para a gente seguir a Jesus, não é o reino de Deus. Quando se torna difícil, nós não estamos seguindo o reino de Deus. Ele disse que tinha dois caminhos, né? Um mais fácil e um mais difícil. Não, mas para nós que vem por amor, chega a Deus por amor, nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. Nós temos alegria em fazer a vontade de Deus. É isso? É como a alegria de um filho estar com o pai, né? É. Não deve ser um fardo estar com seu pai, tem que ser divertido, porque não deveria ser, né? Na teoria. Lógico, o filho, quando ele vê o pai, se está muitos dias longe do pai, ele quer abraçar o E pai. aí, que você não fica muito saudade do seu pai, como o seu pai de você quando estava no hospital? E era difícil estar com seu pai? Não era. A melhor coisa do dia era ver seu pai. Quando meu pai viaja, pode ser, eu acho que é uma semana, eu já tô. Então, É assim como Jesus e Deus, né? nós temos que ter esse sentimento com Deus. Quando ele chega, Maria, É difícil, né? Você fica muito tempo fora trabalhando, né? Que bom. Então,
Nós temos aqui um testemunho muito importante, que é do Henrique, que você conheceu ele quando ele estava doente ainda, né? E a doença do Henrique, pelo que o senhor Dr. Carlos fala, é uma doença difícil, e os médicos chegaram ao ponto de dizer para ele que já tinham feito de tudo. Né? É verdade. Você percebeu a diferença do Henrique? Antes e depois? Agora ele mudou bastante, né? Bom, quando o Henrique nos conheceu e entrou em contato com a gente através da internet, a gente veio aqui, conversou com ele e tal, e ele demonstrou o desejo de se batizar. O Espírito Santo falou para mim, assim que ele se batizar, ele vai ser curado. E eu tive coragem de falar para ele, quando você se batizar, você vai ser curado. E na semana que ele se batizou, a gente marcou umas 3 vezes o batismo dele, não dava certo. Na semana que ele se batizou, ele ficou internado. E aí eu não desmarquei o batismo. O Senhor falou, ele vai sair. Acho que na quinta ou na sexta ele saiu do hospital. E no domingo ele foi batizado. Depois que ele foi batizado, a saúde dele mudou. Então isso é o quê? É o poder de Deus. É quando a gente vê que Deus é real. Materializa, né? Então o poder de Deus age no corpo físico de uma pessoa. E o que era impossível, como para Deus nada é impossível, né? Deus cura. Eu já fui curado. Eu morri em um hospital e Deus me ressuscitou. Então eu conheço o poder de Deus. A esposa dele também teve um problema sério de rim, tinha que fazer transplante de rim. Uhum. E Deus curou. Então, peraí, mas Deus cura só alguns? Não, Deus cura todos aqueles que querem ser curados e que a cura seja para a honra e glória de Deus. Quando a cura é para a honra e para a glória de Deus, ela acontece. Agora, quando alguém quer se aparecer e dizer que vai orar e que vai curar alguém, não vai acontecer nada. Porque ele quer a glória para ele, né? Então é o seguinte, nós que pregamos o Evangelho, nós que somos do reino de Deus, nós temos que saber que nós não somos nada. O nosso Deus é tudo. Por isso que existe uma frase conhecida, tudo eu posso naquele que me fortalece. Não sei se você conhece essa frase. Já ouvi falar assim. Não sei se você já ouviu falar essa frase. Já. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Quer dizer, eu não sou nada, Mas com ele. mas com ele eu sou tudo. Entendeu? Agora que o Henrique está bom de saúde, ele tem o desejo de trazer outras pessoas para Deus, porque ele conhece o poder de Deus. Não é, Henrique? Muito. Ele conhece o poder de Deus. E ele mesmo disse que ele foi transformado e não viu. Não foi? Porque ele gostava de falar gíria, não sei o que, agora diz que não tem mais prazer em falar gíria. Não é isso, Henrique? E, tipo assim, quando os meus colegas da escola acabam falando, tipo assim, eu me sinto estranha. É estranho. É porque você já não é mais parte daquilo. Se você voltar àquilo lá, você vai acabar ficando longe de Deus. Entendeu? E ele é a pessoa que não se sente mais bem com as palavras que os próprios colegas dele conversam com ele, né? Tem vezes que eu até mesmo Tipo assim, desculpava, palavrão. que eles falam assim, tipo assim, às vezes acaba saindo um palavrãozinho, eu falo, cala a boca, assim, eu falo, ficou bravo, né? Aí ele fala, desculpa. Às vezes é por falta de conhecimento, às vezes ele acha legal que todo mundo tá falando palavrão. Mas se alguém disser o que é certo, o que é errado, ele fala, me ensinaram que isso é certo, que isso não é. Mas se todo mundo falar palavrão, não fala, né? Nós estamos ensinando o Henrique a mexer com o vídeo, ele também chama Henrique. Né? Tudo Henrique. Coincidentemente, né? Mesmo sendo chinês. E
ele vai ter um espaço no nosso canal, que o nosso canal chama-se Libertes pelo Amor de Cristo. É uma igreja virtual. A gente temos uma igreja na internet. Então, o Henrique vai também fazer parte deste canal. Ele vai trazer outros garotos, né? Ele vai fazer os vídeos dele, não só garotos, mas pessoas adultas, né? Ele vai pregar o Evangelho, já está pregando o Evangelho. Deus está abençoando e Deus vai abençoar muito ele. Né? Ele trouxe um amiguinho. Eu estou falando algumas coisas assim por cima para você mais ou menos começar a entender o reino de Deus. Tá? O reino de Deus é eterno. Nós precisamos ter uma noção do que é eternidade primeiro. Eternidade é não ter começo, não ter fim. Deus não teve começo, Deus não tem fim. Se nós fizermos parte do corpo de Cristo e fizermos parte de Deus, nós também seremos eternos já. Nós vamos morrer, esse corpo vai morrer, mas nós temos um corpo espiritual que está dentro desse corpo, que não morre nunca. Seremos então eternos. Então assim, bom, uma vida de uma pessoa aqui na Terra é 60, 70, 80 anos, né? Parece que é muito, né? Eu posso dizer que não é nada. Que eu estou com 64 anos. Quer dizer, já estou quase com 70. Daqui a pouco eu estou com 80 e já estou, né? Eu posso morrer amanhã ou depois, mas, quer dizer, quantos anos eu tenho mais? E eu não vi passar. A gente não vê passar. Eu não vi passar os 64 anos. Com 49 anos eu não vi passar, né? É. Passou tão rápido. Minha mãe fala, mas agora eu estou percebendo que meus filhos estão crescendo. Eu vejo como é rápido. Eu não vi passar. Então nós viemos aqui para este mundo fazer o quê? Um propósito, né? Não viemos aqui para ser rico? Viemos aqui para ser famosos? Não. Viemos aqui para conhecer quem? Deus. Deus. Então, meu filho, quem tem a felicidade de conhecer a Deus, sabe o que é a verdadeira felicidade. Pastor, posso perguntar uma coisa pra ele? Pode. Eduardo, você aceita Jesus hoje? Aceita. Glória a Deus. Amém. E se você quiser se batizar, nós vamos batizar você também. Você não quer explicar para ele que seria batismo? Você quer repetir, mas para ele pode ser novidade. Não, o batismo, veja bem. Nós estamos falando de dois reinos. Nós estamos falando do reino do diabo, que é este mundo, que é o reino da destruição, das guerras, das doenças, dos problemas, das separações da família, enfim. É um reino falido, que é o reino do diabo. Mas estamos falando também do reino de Deus que está dentro de nós. Quando nós aceitamos a Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. E aí nós passamos então nascer de novo. O que é nascer de novo? Perguntaram para Jesus, o que é nascer de novo? Se eu tenho que voltar dentro da barriga da minha mãe? Não, Jesus falou, não. Você tem que nascer da água do Espírito, quer dizer, você vai e se batiza. Quando você se batiza, é como se fosse assim, comprar esta casa e fazer a escritura. O batismo é a escritura da casa. Ele comprou a casa e fez a escritura da casa no nome dele. Então, a casa é dele porque ele tem a escritura da casa. Ele nasceu, é filho dele. Quando ele nasceu, ele foi no cartório, registrou o menino no nome dele. Esse registro dá direito dele ser filho dele. Não só ser filho dele, mas como ser herdeiro dele. O batismo é o quê? É o nosso registro espiritual.
Nós passamos a ser filho de Deus. Um CPF celestial, né? E passamos a ser herdeiros de Deus. Passamos a fazer parte de Deus, do reino de Deus, das coisas de Deus, e vamos viver eternamente com Deus. Então, quem não é batizado é filho do maligno? Quem não é batizado, não estou dizendo que é filho do maligno, não posso falar isso, porque a qualquer momento ele pode ser filho de Deus, tá? Então, não posso falar, você é filho do maligno porque não se batizou, porque eu estou ofendendo a pessoa. Eu não posso falar isso, certo? Porque a pessoa também tem algo bom dentro dela e tudo mais, e ela vai. Agora, enquanto nós não se batizamos, o maligno pode dizer que nós pertencemos a ele. Não tem nenhum documento, não é de ninguém, né? Sua alma não é de ninguém. Não, ele gosta de Deus, gosta, mas não oficializou. Gosta de Deus, mas não se registrou no reino de Deus. E o registro do reino de Deus é o batismo. É batismo. A maioria das pessoas tem medo de se batizar com medo de não poder fazer mais coisas. Sim, veja bem. Uma coisa interessante que eu falei para ele, e falo para mim, eu fui batizado com 12 anos. Ele foi batizado também com 12, né? Eu fui batizado com 12. Porque eu conhecia a palavra, eu nasci numa família que já era evangélica, e eu descobri muito novo de que se eu não me batizasse e morresse a qualquer momento, eu poderia ficar fora do reino de Deus. O maligno iria cobrar minha alma para ele. Não, ele não pertence a você, Deus, porque ele não se batizou. A regra é essa. A documentação tem que existir. O registro no reino de Deus tem que ter também. Só que daí é uma coisa. Quando nós nos batizamos, aí Deus chega para o diabo e diz, aqui não. Olha o nome dele aqui. O nome dele está no livro da vida, está escrito que você está. Ele pertence a mim. Tira a mão, tira a mão. Entendeu? O diabo não tem mais poder sobre nós. Mas porque batizou não pode pecar mais? Pode. Por que pode? Não que deve, não deve pecar mais. Mas se por acaso pecar, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu acho muito legal que você fala sobre isso. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu acho demais isso. Não, o apóstolo Paulo, ele disse assim, olha, eu sou livre porque eu sou filho de Deus, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou livre. Porque para ser filho de Deus e continuar preso, então não compensa, não é? Quando nós nos tornamos filho de Deus e nos batizamos, nós podemos até pecar, não tem problema. O que vai acontecer se nós pecar quando nós somos filhos de Deus? Nós vamos ter que pagar pelo nosso pecado. Ou mais cedo ou mais tarde. Não, vai ser cobrado aqui mesmo, nessa terra. Quando nós erramos aqui nessa terra, nós temos que pagar. O pecado, ele gera uma dívida. Você não vai perder mais sua vida eterna porque você já está, teu nome já está no céu. Só que quando nós erramos, nós vamos ter que pagar aquela dívida, aquele erro. Compreendeu agora ou não? Veja bem, existem muitas coisas que nós podemos exemplificar. Por exemplo, a bebida. Um copinho não faz mal, né? Mas se a pessoa de um copinho, no 2, no segundo, no terceiro e tal, vicia. Vai ficar viciado. E aí ele vai pagar pelo esse erro, não vai? Vai ficar com cirrose. E ainda culpa Deus ainda. Ah, Deus, por que você Né? colocou isso em mim? Enquanto ele que enche a cara todo dia, é culpa de Se o Deus. indivíduo roubar alguma coisa... Ocupa o maligno. Não, se o indivíduo roubar alguma coisa, tem que pagar por esse erro, não tem? Os corruptos que estão lá roubando lá em cima, estão indo para a cadeia, então? Vamos que tá. Então, você conseguiu entender?
coisa errada, você tem que pagar. Não é porque você é filho de Deus que você vai fazer coisa errada e você não vai pagar. Você pode não perder sua alma, mas você vai ter que pagar o seu erro, você vai ter que pagar. Se você pegar um filho de um rei, um príncipe, assassinar alguém, ele vai ser condenado, porque ele matou alguém, mesmo sendo filho de Deus, mesmo filho dono da terra. Né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: ser filho de Deus é ser liberto. Por isso que o nosso ministério tem o nome Libertos pelo Amor de Cristo. Nós temos toda a liberdade de fazer o que nós quisermos fazer. Mas nós só fazemos coisas boas, que vai dar frutos bons. Porque tem uma coisa que eu preciso explicar para vocês aqui, tá? Eu conheço muito bem. E ele também conhece. A erva daninha, ela dá fruto. E não precisa nem plantar, né? Você conhece carrapicho? Sim. Um negócio que produz rápido, né? E produz muito, né? E é uma erva daninha. Você passa perto dela, ela gruda tudo na roupa. Isso é verdade. Você vai tirar, machuca sua mão e enfia no seu dedo, não é isso? Ele Eu conhece. conheço, que eu já morei em fazenda, eu sei. Eu conheço. Não. Morava na roça. Assim, Então, as coisas ruins, elas dão fruto rápido e muito fruto. Agora, você pega uma parreira de uva, que é um fruto bom, você tem que plantar com carinho. De colocar remédio, de aguar, Regar cuidar. tudinho. fazer isso. Não é isso? E coisa ruim não. Você joga lá É em cima, verdade. uma pedra lá, Entendeu agora? Você conseguiu entender? já nasce. A coisa boa, ela exige um capricho, mas ela te dá um fruto bom. A coisa ruim não. Fala. A coisa ruim traz frutos ruins de monte. Entendeu? O que acontece quando uma pessoa, por exemplo, vamos falar, um casal, né? Quando um erra com o outro, com a família, vem a destruição da família. E a dor da destruição de uma família é uma coisa terrível. Envolve muita gente, né? Envolve filhos, envolve planos, projetos, não é isso? Então, Deus fez o homem para ser feliz. As coisas deste mundo, que as pessoas dizem que é bom, só trazem problemas, só trazem sofrimentos. Então não é bom, não é isso? Agora, bom é estar com Deus. Bom é estar com Deus. Por quê? Se nós estamos com Deus, nós temos os anjos de Deus que estão ao nosso redor. Protege a gente, ajuda a gente. Não é? Mas se nós não estamos com Deus, nós estamos com o outro, os anjos do outro também estão em volta de nós. Não é Esse isso? é um texto que desceu, né? É. Então, desde, assim, em poucos minutos que a gente está conversando aqui, dá para a gente ter uma noção de que reino nós queremos participar. Nós queremos participar do reino de Deus e não do reino do maligno. Porque o reino do maligno é morte. Eterna ainda, né? E morte eterna. Mesmo ele falando assim, se você me seguir, vou te dar muitas riquezas, né? Mas ele dá, até dá, mas é por pouco tempo. Né? Acaba logo. Morre. Não é isso? Ele fala, é pouca coisa, só sua alma que eu quero. Relaxa, quanto custa nada. É pouca coisa. Tá certo? Bom, Isso é verdade. nós estamos à disposição, se você quiser se batizar, tá bom? Pensar. Pensada, começa com os pais dele, com seus pais, né? E a gente, você depois ajudar ele a pregar o evangelho, né? Nós vamos ter, estamos alugando um espaço lá no Brás, nossa primeira igreja lá, vai começar. Lá atrás? É. Olha aí. Legal. Esse, hein?
Sim, sim. E nós temos um objetivo de ganhar quantas almas? 1 milhão de almas. 1 milhão. 1 milhão de almas. Não é isso? Começar a reunião? A reunião já começou, né? Sim, sim. Então vamos encerrar a reunião agora. Vamos encerrar a reunião. Não, só o fato dele ter participando aqui hoje, eu acho que já é um grande passo, né? É. É mais um integrante. Bom, então, para encerrar, vamos falar da coisa mais importante do Evangelho. Essa é a ideia. Né? Deus fez o plano para recuperar o homem, tirar o homem das mãos do maligno e trazer o homem para Deus de novo. Mas para isso, tinha uma dívida para pagar, que era a dívida do pecado. E o pecado foi uma ofensa tão grande que o homem paga o pecado com sua própria morte. E Deus, vendo o homem morto, que a morte para Deus ela é uma morte eterna, né? Então, Deus se preocupou em recuperar o homem para que o homem não morresse eternamente. Então Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo. Mas para ser alguém, tinha que ser filho de Deus e também tinha que ser homem também. Sendo filho de Deus, se transformava em homem, como ele se transformou em homem, nasceu de mulher, certo? Uma virgem concebeu Jesus Cristo. Ele passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, mas ele não pecou. Ele não pecou. Então, ele veio para morrer, porque para pagar os nossos pecados era necessário que alguém morresse. Então Jesus Cristo se propôs vir a este mundo, se tornar um homem, morrer crucificado, sem nenhum pecado. Como ele tinha poder sobre a vida dele, ele não devia a vida dele. O homem deve a vida dele, mas Jesus Cristo não devia nada. Não devia nada. Então ele veio, se tornou homem, não pecou, não passou a dever nada, então ele comprou nós com a vida dele. Ele nos comprou com o derramamento do sangue dele, porque o sangue dele foi derramado numa cruz. Então ele pagou pelos nossos pecados. Por isso que hoje nós temos o direito da salvação, porque antes de Cristo morrer nós não tínhamos esse direito. A gente nem como pagar, como a gente paga essa dívida? Não é mesmo? Mas a nossa dívida foi paga através de Jesus Cristo. Ele pagou a nossa dívida. Agora, como é que nós vamos deixar de aceitar o sacrifício de Cristo? De graça ainda. De graça, ele não cobra nada Morreu para nos salvar. salvar. A palavra que nós escolhemos hoje aqui fala da ressurreição de Jesus Cristo. Se ele tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, não teria valor nenhum. Morto, Jesus morto não teria valor algum. Seria mais um só, né? Não, estaria morto. Então, Então, quem está morto não existe. Certo? é certo. Jesus veio, morreu, mas ressuscitou. Como a palavra de Deus tinha dito que ele viria e morreria e ao terceiro dia ele ressuscitava, ele veio, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, hoje ele está no céu à direita de Deus e ele quem intercede por nós. Quando nós chegamos até Jesus Cristo, ele diz para o Pai, por esse também eu derramei o meu sangue. Eu acho demais quando fala que ele é o nosso advogado, né? Que ele nos defende. Ele nos defende. Quando nós pecamos, ele nos defende. Porque o sangue de Jesus é quem nos purifica, não somos nós que nos purificamos.
Eu não preciso, eu não tenho como me purificar. Não é que eu não preciso, eu não tenho como me purificar. Eu sou um ser humano. Eu não sou igual a você, sou igual a ele, sou igual a você. Mas, através do sangue de Cristo, então nós somos purificados. E temos o direito, então, de viver eternamente de novo. Porque Jesus Cristo, através da vida dele, pagou a nossa dívida. Quando ele ressuscitou, ninguém acreditou, só foi acreditar quando estava Ele ficou 40 dias ainda aqui furos, na né? terra. Os furos na mão dele. É. A ressurreição de Jesus, vamos ler aqui. No domingo, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando os perfumes que haviam preparado. Elas viram que a pedra tinha sido tirada da entrada do túmulo. Porém, quando entraram, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E não sabiam o que pensar. De repente apareceu diante delas 2 homens vestidos com roupas muito brilhantes, e elas ficaram com medo, e se ajoelharam, e encostaram o rosto no chão. Então os homens disseram a elas: por que é que vocês estão procurando entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas foi ressuscitado. Lembrem que quando estava na Galileia, na cidade que ele morava, ele disse a vocês: o Filho do Homem precisa ser entregue aos pecadores, precisa ser crucificado, precisa ressuscitar ao 3º dia. Então as mulheres lembraram das palavras dele, e quando voltaram do túmulo, contaram tudo isso aos 11 apóstolos e a todos os outros. E as mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Quer dizer, Jesus ressuscitou. Ele foi morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Quando as mulheres chegaram lá, já não encontrou. Já não estava mais no corpo dele. Mas depois, logo em seguida, ele apareceu para os discípulos. E para elas também. E Jesus ainda ficou 40 dias aqui na terra, depois que ele ressuscitou, para que houvesse muitas testemunhas de que ele havia ressuscitado. Precisamos passar para outras pessoas, porque quando a gente recebe uma coisa boa para nós não queremos só para nós. Nós temos que passar para outros. Não é isso? Sim, senhor. A palavra de Deus diz que de graça recebeste, De graça, né? de graça dai. Nós recebemos o reino de Deus de graça e passamos o reino de Deus de graça, não cobramos nada de ninguém. Não é isso? Vamos orar? Sim, senhor. Só que hoje quem vai orar É o Henrique. Aí já lá, mas é preciso você já ir desenvolvendo. Pode ser? Mas antes ele falou que queria aceitar Jesus. Ele já aceitou. Já. Aceitou. É agora, ele quiser marcar uma data, nós vamos marcar aí. Se você tiver uma dúvida, você pode perguntar para o Henrique, ou perguntar para o senhor Itamar, qualquer dúvida. Eu queria saber sobre isso, né? Acho que é muito importante. Uma das grandes dúvidas das pessoas é: peraí, mas eu, depois que eu batizar, não vou poder fazer mais nada? De errado. De errado, não sei o quê. Não, você pode fazer tudo. Só que você tem que saber que se você fizer uma coisa errada, você vai ter que pagar pelo seu erro. Estar ciente disso, né? Quem é filho de Deus é liberto. Só quem é filho de Deus vai pensar como um filho de Deus. O Espírito Santo vai morar dentro da gente. E aí fica fácil, não fica? Aí fica fácil. A gente não vai ter desejo de fazer o mal. Entendeu? Porque as pessoas, o mundo, as pessoas têm desejo de fazer o mal. Por quê? Porque a consciência dele foi modificada. Contaminada, né? Tem inveja. Quer dizer, eu já comprei carro novo, né? E alguém foi lá e riscou meu carro. só de inveja. Não é? Quer dizer,
teve prazer de fazer uma coisa para causar sofrimento para mim, vamos dizer assim. Isso é uma pessoa que é filho de Deus, não tem mais esse prazer de fazer isso. Você concorda comigo? Acho que a pessoa fica feliz porque a pessoa está conseguindo, né? Então, quando nós somos filhos de Deus, feliz como nós não parente. temos mais inveja de ninguém. Legal, né? Consegue, né? É. Porque eu não sei se a pessoa tem, mas se eu precisar um dia, a pessoa pode ajudar. Por que eu vou ficar com inveja? Vou ficar infeliz. Sim. Então, mas isso é uma das coisas que vai desaparecer de dentro da gente. Quando nós aceitamos Jesus, isso some de dentro da gente. Entendeu? Outras pessoas planejam o mal para o outro. Às vezes a pessoa tem uma casa bonita, o cara quer tomar a casa do cara de qualquer jeito. Não tem gente assim? Tem. Não, essa casa tem que ser minha, essa casa tem que ser minha, não sei o quê. Então, nós que somos filhos de Deus, não temos isso dentro de nós. Não, mas dessa ambição, né? De querer o que é dos outros. Isso Não é isso? é da gente, né? É. Agora, Por aí. nós somos filhos de Deus, vamos querer usar droga? É. Não. Isso não é uma coisa errada. Porque a droga, ela escraviza a pessoa. O viciado, ele vende até a mãe para poder comprar droga, não é assim? Então, por que nós vamos ser viciados para ser escravo da droga? Então, essas coisas que a gente explica para as pessoas, que quando nós aceitamos Jesus, não temos desejo dessas coisas mais. Mas nós podemos passear, podemos ir aonde quiser, não tem problema nenhum. Quer dizer, nós somos livres, totalmente livres, não é? Sim, senhor. Eu, particularmente, sou pastor. Isso que eu estou fazendo aqui hoje, para mim, é uma alegria muito grande. Eu sei. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês, ensinando sobre a palavra de Deus. Uma coisa que você tem que está passando para outro, né? Então, mas esse é minha... Eu não tenho salário de pastor, entendeu? Eu tenho minhas empresas, eu tenho loja, eu vivo do que eu tenho. Mas eu estou aqui para... Por quê? Porque eu quero ir para o céu com você. Eu quero ir para o céu com você. Quero ir para o céu com você. Com ela também. Né? E com o Henrique também, né? Oh, Deixar o Henrique entrar. preconceito, né, cara? Ô Henrique, fala pro... Como é seu nome? Eduardo. Eduardo. Fala pro Eduardo que você é filho de Deus de quando? Desde que eu nasci. Meus pais também eram evangélicos. Mas assim, depois do batismo, né? Não, sim, mas você conheceu ele é chinês. É chinês, cuidado, é chinês. Sério? Você percebeu, né? Ele é chinês. Mas ele também... você foi batizado com quantos anos? Então, quando eu era bebê e depois quando eu era adolescente. Ah. Quando eu era bebê e outra vez quando eu já tinha consciência, eu decidi acampamento de igreja e tal. Ah, tá. Quantos anos você tinha? Quando eu era bebê e tinha uns 8, 9 anos. Ah, tá, você era um garoto. Sim. Né? Às vezes. Então, quer dizer, hoje o Henrique também é um pastor também, ele é pastor também. O Henrique é pastor também. E aí você falou hoje ali, ele não é pastor, depois eu pensei, eu vou ter que falar para ele que ele é pastor também. E nós temos a pastora Neide também, Sim, que tá em Santa Catarina. ela está em Curitiba. Curitiba. Desculpa. Nós temos vários irmãos que fazem parte do universo pelo amor de Cristo. Né? Temos a irmã Antônia lá em Guarulhos, temos o irmão Neto lá em Guarulhos, temos bastante pessoas. E nós temos hoje no nosso canal também 1.004 pessoas que estão inscritas no nosso canal, Uhum. né? Que fazem parte do universo pelo amor de Cristo de alguma forma. Né? Sim. Na comunidade, né? E com você E o vai Eduardo ser agora. 1005. Viu? Vamos orar? Vamos. Foca ele lá. Não te preocupa, Henrique. Ó, imagine que as pessoas estão querendo ver só, de uma criança para outra, né? O importante, sabe o que? É a sua experiência que você teve. Não, mas antes de você orar, você fala um pouquinho do reino de Deus. Aí, Do seu ponto de vista. Como assim? o que vier na tua mente, pode falar.
O reino de Deus, ele é maravilhoso, assim, não tem como nem explicar que ele é muito bom. Eu não tô, tipo assim, o que eu passei foi ruim e também foi bom. Foi ruim porque eu sofri, mas foi bom porque se eu não tivesse passado por toda essa luta, eu não tinha testemunho hoje, eu não tinha conhecido o Senhor, não tinha conhecido o Henrique. Então, o que Deus faz, ele já tem escrito. Ele sabe que vai vir luta, mas também depois a gente vai ter vitória, né? Então você tem certeza que quem curou você foi Deus? Pura certeza. Certeza. Porque o homem não tinha, nem os médicos tinham poder para curar você, né? Então imagina a felicidade dele hoje de ter saúde, poder ir para a escola, tudo mais. E você viu como ele está, hoje você está vendo como ele está. E você pode futuramente ter o poder de Deus dentro de você quando você orar por uma pessoa, em nome de Jesus Cristo, a pessoa vai ser curada. Tá? Ele também tem agora autoridade, ele tem autoridade para orar por alguém e aquela pessoa ser curada. Usando não o poder dele, mas usando o poder de quem? De Deus. De Deus. Tá? A cura vem quando é para a honra e glória de quem? De Deus. De Deus. Deus curou ele porque ele vai dar o testemunho dele para milhares de pessoas pela internet, não é isso? Isso é um. Hoje nós temos em torno de 1.200 pessoas que nos acessam todo dia. Então vai ser 1.200 pessoas por dia que vão ver ele. E ele vai estar sempre falando da salvação e sempre dando o testemunho dele que Deus curou ele. Não é isso? Pode orar então. Pai, muito obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor tenha dado para todos nós, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tenha feito por todos nós, está fazendo, e eu creio que vai fazer muito mais. Eu peço para o Senhor que nos abençoe cada vez mais, Pai. Repreenda toda a força do mal, todo o espírito maligno que nos tentar nos derrubar. Porque a gente é ungido pelo Senhor. Amém. E aquele que é ungido pelo Senhor, ninguém consegue derrubar. Amém. Eu determino em nome de Jesus pela honra e a glória de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito bom, Henrique. Bonito, né? Muito bom. Muito bom.